Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós teríamos a nossa escola bíblica dominical, como nós fazemos todos os domingos, de forma presencial, mas infelizmente, nesse momento nós estamos impossibilitados, nós temos que ficar em casa por causa desse vírus, que tem amedrontado tanto as pessoas e tem feito tanto mal. Mas nós não vamos ficar sem a nossa história bíblica nessa manhã de domingo. E para isso eu gostaria de convidar um amigo, ele vai estar participando com a gente, ele vai estar escutando a história bíblica. Olha, não sei se você está vendo, o cabelinho dele está aparecendo aqui. E eu chamei meu amigo, o nome dele é Edmundo. Eu vou chamar ele, tá bom? Edmundo, já vi seu cabelinho aí, aparece aí, Edmundo, para todo mundo te conhecer. Edmundo, tira a mão da boca, não pode. Você está passando álcool gel na mão, está lavando, tomando os cuidados. Então, Edmundo, não pode, esse momento tem que tomar todo o cuidado. E aí, Edmundo, tá tudo bem? Eu estou, posso dizer que estou sim. E você? Eu tô bem, apesar de tudo, nós estamos bem. E você tem ido para a escola? Não. Não tá tendo aula, né? Eu não tenho ido para a escola, Não, né? Pode ir para a escola, viu? Mas e aí, fala para mim um pouquinho, como é que tá na sua casa, seus pais, você, como é que tá tudo lá? Estamos assim, digamos que preocupados, né? Preocupados, Com né? Tá toda todo essa mundo. situação, Esse tal de Corolla aí tá perseguindo todo mundo. A outro dia, você acredita que o Corolla tava vindo atrás de mim? Corolla? Eu tava andando na cidade e aí eu olhei assim pra trás e ele tava vindo. Era o Corolla mesmo, viu? Corolla vindo? Não, Edmundo, não é Corolla. Corolla é uma marca de carro. É coronavírus ou Covid-19. Convite? Não é convite para ninguém, não. Eu quero esse convite. É Covid-19 e é um vírus que tem atacado principalmente as vias respiratórias e faz muito mal. Nós temos que ficar de fato em casa, em confinamento, com muito cuidado. Mas olha só, Edmundo, o nosso interesse nesse momento é contar a história bíblica, é falar da palavra de Deus, entendeu? Que bom! Você vai contar uma história bíblica pra gente? Vou falar da história bíblica, que seria a história de hoje. Aí na Bíblia? Sim, aqui ó, na minha Bíblia, tá aqui embaixo aqui. Então vai ser uma história bem legal, né? Porque olha, eu preciso ouvir uma história pra ficar bem calminho, porque olha, assim, a gente tá muito preocupado esses dias, né? Então, tomara que seja uma história boa. Então, Edmundo, na igreja presbiteriana, na igreja presbiteriana de Jaboticabal, nós temos contado a história no livro de Gênesis, a gente tem feito uma jornada. E hoje a história é a destruição de Sodoma e Gomorra. Quê? A destruição de Sodoma e Gomorra, isso mesmo. Não. Sim. Vira a página aí, não tem uma história mais tranquila. Não, a gente não pode virar a página. Destruição, Calma, Edmundo, calma. Calminho. A nossa história, apesar de falar da destruição dessas duas cidades, ela também conta da misericórdia, da graça de Deus. A história vai terminar bem. Então, vai terminar bem para aqueles que creem em Deus, para aqueles que confiam na palavra de Deus. Ai, que entendeu? bom, porque Por isso é importante aprender mais da palavra de Deus. Verdade. Então nós vamos fazer assim, Edmundo. Eu vou ler o texto bíblico e depois eu vou orar, tá bom? Tá bom. Não pode orar agora? Não pode orar agora. Primeiro a gente vai ler o texto bíblico. Tem bom? certeza? Sim, nós vamos ler a Bíblia primeiro. Tá. E depois eu vou orar. Orar? Isso. Você sabe o que? Não, depois. Mas você sabe o que é oração? Oração. Você quer falar? Pode falar. O que é oração? Oração é bater um papo com o nosso Deus. Isso, é falar com o próprio Deus. Nós vamos fazer isso agora, tá bom? Que bom. Então é agora, né? Não, agora... Não, primeiro nós vamos ler a Bíblia, depois nós vamos orar. Tá bom assim? Tá bom. Então tá bom, combinado. Vamos lá, eu vou ler o texto. O texto, se você quiser acompanhar em casa aí, se encontra em Gênesis. Gênesis, que é o livro dos princípios do começo, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 23 ou 22 até o versículo 33. E o texto bíblico, ele diz assim. Você quer acompanhar comigo, Edmundo? Eu quero, posso? Pode sim. Eu vou ler e você acompanha aqui. Tá bom. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio?
Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, peraí que eu me perdi aqui, Edmundo. Fui olhar para você e me perdi. Se eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Muito bem, nós vamos ler até o verso 33. Vamos orar, Edmundo? Eu falo e você repete, tá bom? Sim, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Fala aos nossos corações. Abençoa a todos que estão assistindo este vídeo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Edmundo. Eu vou contar um pouquinho dessa história para você. Bom, essa história fala quando o Senhor apareceu para Abraão junto com 2 anjos. E depois o Senhor disse para Abraão, depois que o Senhor fez uma promessa, para Abraão, que Sara seria mãe, que ela daria à luz um filho. Sara já era idosa e o Senhor fez uma promessa para ela. Ela riu. E aí o Senhor, no texto bíblico, diz: acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa história foi contada já para as crianças lá. O que acontece? O Senhor disse para Abraão que destruiria 2 cidades. Você sabe qual é o nome dessas 2 cidades? Você leu aqui que era Sodoma e Não, Gomorra. Até eu errei, tá vendo? Verdade. Por que o Senhor iria destruir? Porque o pecado deles havia se agravado muito. Só que Abraão, nessa cidade, tinha um sobrinho. O sobrinho dele chamava Ló. Não é Jó, nem pão de Ló. É Ló, entendeu? Entendi. E aí Abraão disse para o Senhor: Senhor, tu destruirias essa cidade se encontrasse 50 justos? 50 pessoas ali honestas, 50 pessoas boas. E aí Deus então respondeu para Abraão que se ele encontrasse ali 50 justos, ele não destruiria a cidade. E Abraão começou ali a questionar o Senhor, E se lá tivesse 45, 40, 30, 20, 10 justos? E aí Deus foi respondendo e ele disse: até mesmo se ele encontrasse ali pelo menos 10 justos, ele não destruiria a cidade. Ufa, hein? Pois é, ufa, mas o que aconteceu? Não havia ali 10 justos. Não, nenhum. Para falar a verdade, a Bíblia diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram. Mas Deus, por amor a Abraão e também a sua promessa, ele preservou a vida ali de Ló. Olha o que acontece. Ló, estava ali naquela cidade e era sobrinho de Abraão, e Abraão estava muito preocupado com ele. E ele pede ao Senhor que preservasse ali a vida do seu sobrinho. Aí o que acontece? Os anjos do Senhor foram até aquela cidade. E lá, chegando naquela cidade, eles encontraram Ló na porta da cidade. E aí Ló convidou eles para se hospedarem na casa dele.
a história conta, né, que eles tentaram, os homens, os habitantes daquela cidade, tentaram arrombar ali, quebrar as portas da casa de Ló para pegar ali, né, os anjos que estavam ali na casa dele. E Ló, então, ele disse àqueles homens que não fizessem mal nenhum. Porém, aqueles homens, os homens daquela cidade, eles eram grandes pecadores e eles insistiam em praticar o mal. Mas aí a Bíblia nos conta que o anjo do Senhor saiu, né, então, à porta e feriu aqueles homens de cegueira. Eles ficaram cegos. E aí o Senhor, os anjos do Senhor, então, disseram ali para que Ló e sua família se apressassem, para correr, porque a destruição do Senhor viria sobre aquela cidade. Vixe, se fosse eu, já tinha fugido. Já tinha dado, como diz no ditado popular, linha no pipa. Né? Linha no pipa. Né? Mas o que acontece? Ló, então, ele pegou sua mulher, suas 2 filhas, mas os seus genros não creram nele. E ele saiu junto com a sua família, né? Eles puseram-se aí fora da cidade. Ló disse, né, para elas se apressarem, deixar tudo para trás e prosseguir. E aí o que acontece? Eles foram indo, a recomendação é que eles não olhassem para trás, porque o fogo do céu iria descer sobre aquela cidade, né? Iria destruir tudo. E aí quando eles já estavam distantes, o Senhor então fez chover enxofre, fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E a história conta que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela ficou convertida numa estátua de sal. Imagina isso? Imagina. Né? E aí, infelizmente, Ló perdeu ali sua esposa porque ela olhou para trás. Sabe o que acontece? O fato dela ter olhado para trás indica que o coração dela estava preso aos pecados de Sodoma e Gomorra. O próprio Jesus, ele advertiu, né? Ele falou para os discípulos acerca da sua vinda, e ele falou o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, o que a gente aprende com essa história? O pecado ele destrói, o pecado cresce, nós já estamos vendo isso no livro de Gênesis, e ele tomou tanta proporção que Deus resolve ali tecer o juízo, né? Pesar a mão sobre aquela cidade. E aí, mas ao mesmo tempo que Deus estabelece o seu juízo, ele também tem a misericórdia e a graça de salvar ali Ló e as suas filhas, né? E uma coisa também que a gente aprende, sua boca está suja aqui, deixa eu limpar aqui, calma. Uma coisa que a gente aprende com tudo isso é que nós não podemos ficar presos no passado, nós não podemos ficar presos numa vida de pecado. Nós temos que olhar para Jesus e ter uma nova vida. Agora, Edmundo, vamos cantar uma música? Edmundo, você está fazendo tremer a câmera aqui, Edmundo. Você está tremendo de medo? Um pouquinho. Calma, Edmundo. Mas quer dizer que pela misericórdia de Deus, nós também podemos ser protegidos desse tal vírus, não é? Sim, pela misericórdia de Deus, nesse momento tão difícil, nós podemos clamar a Ele, crendo que Ele é o nosso socorro. E mais, que Ele nos dá a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? É viver um pouquinho a mais? Não é mais do que isso, é viver por toda a eternidade, ou seja, toda a vida com Jesus no céu. Nossa, eu quero! E sabe, para você receber essa vida eterna, sabe o que você tem que fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Eu creio, e eu acho que eu tenho que me aproximar mais de Deus. Sim, todos nós temos que nos aproximar mais de Deus. Vamos cantar uma música? Claro, vamos. E depois nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento, tá Sabia bom? que eu sou cantor? Sabia? Eu canto, Sério? Não, mas não é essa música. Nós vamos cantar uma música que a Sofia, a filha da Lucinéia, gosta muito. A Estátua de Sal. Depois eu te apresento a Sofia, tá bom? Então tá bom. Vamos cantar essa música? Vamos, bora lá. Som na caixa aí, DJ. Vamos lá, hein? Vamos cantar. Bem bonitinho, ó. Você em casa canta também, tá bom? Essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás, se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver
ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Agora, pra lá. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal. Muito bem, Edmunda. Não pode beijar, Edmundo. Nem abraçar, nem beijar. Nesse momento agora, nós temos que ficar um pouquinho longe do outro até passar. Depois a gente vai poder se abraçar, se beijar bastante, tá bom? Edmundo, vamos fazer uma oração? Vamos. Só lembrando aqui, o que destruiu aquela cidade foi que o pecado do povo se agravou. Então a gente tem que orar pedindo perdão para Deus e também clamar para que a nossa salvação se efetive em Jesus Cristo, tá bom? Eu vou orar e você repete comigo, tá bom? Tá bom, combinado. Senhor Jesus, muito obrigado pela história bíblica. Senhor Jesus, eu te peço perdão pela minha vida. E eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador. Suficiente Salvador. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com Deus. Edmundo vai embora, que ele já está muito tempo longe de casa. Não pode ficar passeando na rua, nem vendo Corolla, nem nada. E está muito perto de mim, é verdade. Então, que Deus abençoe vocês. Eu vou estar mandando essa história aí aqui nos comentários. Também vou estar mandando... O que é isso, Edmundo? Ficando longe de você. Tá bom. E eu vou também mandar no grupo do WhatsApp da igreja, você vai poder acompanhar e conversar com seus pais. Tá bom, Edmundo? Depois eu vou te mandar essa história também. Beleza, eu quero. Beleza? Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau. Bem longe de você. Tchau. Tchau, tchau.